Aleluia, meus irmãos. A esperança. Algumas pessoas, irmãos, quarta-feira que vem, nós vamos começar aqui na igreja, uma campanha para levantar 40 soldados. Amém? Amém, gente? E eu vou explicar depois para vocês. O Senhor me deu uma visão hoje. E eu quero escrever essa visão para mandar para os irmãos. Muito forte. Foi uma experiência muito forte. Eu não quero contar hoje, porque eu vou mandar por escrito para alguns irmãos. O inferno tem invadido áreas, regiões que o Senhor deu para a igreja. E nós precisamos tomar de volta. Amém, gente? Aleluia. Eu vou explicar isso depois, porque hoje nós vamos falar sobre dons ministeriais. Eu falei sobre dons espirituais na semana passada, e Deus separou 5 dons que nós chamamos de dons ministeriais. São dons aonde o Senhor, são dons, como se podemos dizer, dons básicos, os dons para as pessoas que foram chamadas para a linha de frente. Imagine que você tenha sido, de alguma forma, chamado para estar na linha de frente e você não foi. Que você foi chamado para assumir posições estratégicas e você não foi. Que o Senhor te chamou para estar guerreando na frente de outras pessoas, outros irmãos, e você não foi. Quantas pessoas podem ter ido para o inferno porque você não foi? E aí, meus irmãos, o prejuízo é incalculável, porque nós somos responsáveis por essa geração, amém? A geração de Paulo, Pedro, João, passou, não foi? A geração de Policarpo, a geração de Moody, Charles Finney, passou. A geração de Billy Graham, faleceu agora, considerado o maior evangelista do século XX, passou, conselheiro de vários presidentes. Nós estamos nessa geração, e nós passamos o tempo todo correndo atrás do vento, e o Senhor nos chamou, nos comissionou e não fomos. Por isso eu quero compartilhar. Existem muitas pessoas que elas passam a vida inteira dando desculpas. E eu visito muita gente, meus irmãos, não só irmãos da nossa igreja, eu visito pessoas, faço aconselhamento, pastores, obreiros, tanta gente. E hoje eu visitei um obreiro, ele sabe que eu pedi licença para compartilhar, e na conversa que eu tive com ele, no final da nossa conversa, eu anotei 18 desculpas. 18 desculpas. Soldado não dá desculpa, obedece, amém, gente? E Deus mandou os dons espirituais, que eu expliquei para que serve. Os dons espirituais servem para edificação da igreja, crescimento, fortalecimento e maturidade da igreja, e glorificar e honrar o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, nós precisamos entender que os talentos nos ajudam a resolver problemas naturais. Se você tem grandes talentos, você vai fazer grandes coisas neste mundo. Se você tem talento para administrar, você vai sentar e vai planejar, administrar seu dia, administrar suas finanças, administrar sua família. Você tem o talento de administrar, tem paciência e organiza a tua vida. Quem estudou administração aí sabe que são 4 princípios, né? Planejamento, organização, direção e controle. É um talento. Tem pessoas que têm talento para ganhar dinheiro, ele sabe os caminhos e como faz. Mas tudo isso são coisas naturais. Os dons é uma capacitação do Espírito Santo para realizar coisas sobrenaturais. Amém? Não, eu vou tacar esse copo d'água.
vou jogar esse copo d'água. Vou aproveitar para beber um pouquinho. Eu me lembrei que na época do calor, lá no Piauí, eu falo para os irmãos que vou jogar água, eles abrem os barcos. Pode jogar. Diga para mim, diga comigo então. Os dons espirituais é uma capacitação para realizar coisas sobrenaturais. Amém? Então deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Você sabe que o inferno mobiliza milhões e milhões de demônios para não permitir que o povo de Deus chegue na casa de Deus? Você sabe que milhões e milhões de demônios são mobilizados para que você não leia a Bíblia? Irmãos, os irmãos da China, a igreja subterrânea da China, perseguida, quem leu, tem um livro muito, O Homem do Céu, se você não leu, leia. Se pegar você com um pedaço de Bíblia, 7 anos de cadeia. Sabe o que eles fazem? Eles memorizam. O irmão que foi preso, ele aproveitou o tempo que ele estava na cadeia para memorizar todo o livro de Mateus. E os cultos eles recitam. Irmãos, Satanás mantém uma organização, porque ele sabe que se você ler a Bíblia, se você conhece... Eu não estou falando daquele irmão que memorizou o versículo 1 do Salmo 23 e o 1 no Salmo 91. Eu estou falando daquele que lê, tem disciplina para ler a palavra, conhece, que se dedica em conhecer as sagradas letras. O inferno treme com esse tipo de gente, de irmãos. E olha só, os demônios são mobilizados para colocar sono em você, para manter você afastado da Bíblia e ensinar você a dar desculpas. Desculpa para não vir na igreja. Eu não tenho tempo. Estou trabalhando demais. Tenho muita coisa. Desculpa para não ler a Bíblia. Eu leio, não entendo direito. Mas nós, os pastores, estamos de plantão. Qualquer um dos irmãos, presencial, online, que ligar para nós, para buscar explicação bíblica, você acha que a gente vai bater o telefone na cara? Nós vamos gastar tudo o que pudermos para ensinar. Então, os dons, Deus ele dá uma capacitação especial, uma dádiva, dom, uma dádiva, para que você ajude a cumprir a grande comissão, combata o inferno, seja um soldado de linha de frente, mude a história e a vida de pessoas. Só aqui em Brasília, meus irmãos, todos os dias, de 7 a 12 pessoas se suicidam. Satanás, ele abre milhares de, sabe aqueles lugares que são infernos, domínios locais. E nós não sabemos entrar nas regiões celestiais. Nós estamos acomodados. E, sabe, irmãos, o dom é um tesouro incalculável. E pode ser, esse dom ministerial, e pode ser que nós estamos jogando fora. E pode ser que nós não estamos utilizando porque não temos interesse em aperfeiçoar. Imagine o seu pai dizendo assim: meu filho, minha filha, já que você passou na faculdade, quando for tirar pode falar lá, Carlinhos, que eu dou um sorriso assim bonito. Se a minha foto não sair bonita, você vai ver. Faz um Photoshop depois. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Quando passou na faculdade, o pai vou te dar um carro bonito, maravilhoso. Você não vai correr para tirar a carteira? Para organizar a sua vida? Esse dom que o Senhor, por causa do sangue de Cristo, e através do Espírito Santo, te dá a você, dá a mim, o que nós vamos fazer com ele?
esconder, enterrar o talento, guardar, o Senhor vai tirar esse dom e vai entregar para aquele que quer usar. Você entende isso? Então eu quero falar, os dons, eles têm os dons, tem dons para aqueles que trabalham na linha de frente, tem dons para aqueles intermediários, e tem dons daqueles que estão na retaguarda. Amém? Eu conheço pessoas, elas não sabem pregar, elas não foram chamadas para pregar, para fazer discurso, para sair de casa em casa. Mas essas pessoas, elas têm uma capacidade de ajudar aqueles que vão. Amém? Eles são usados pelo Espírito Santo para ofertar na vida dessas pessoas. E eles sabem exatamente a que ofertar, quando ofertar, como. O Senhor usa essas pessoas. E como eu falei na semana passada, tem gente que tem aquele dom de pacificar. Amém? Está todo mundo nervoso, querendo brigar. Aí chega alguém, de forma sobrenatural. Ele pacifica, traz alegria, traz esperança. Tem pessoas que têm o dom de orar. A minha esposa, além de mestre, tem o dom de oração. Nas madrugadas ela está orando, intercedendo. Tem pessoas que têm o dom da palavra. Mas existem os dons da linha de frente, que são 5. Eu quero falar sobre eles hoje, Efésios 4:11. 5 dons de linha de frente. Eu quero compartilhar um pouco com vocês, porque cada um de nós temos um dom desses. O dom, a dádiva, está lá. Precisa desenvolver. Amém? Você acha que alguém que tem o dom da palavra, ele já chega na igreja, pega o microfone, já vai lá na frente, já vai falando? Hein? Não. Quem tem o dom da oração, ele começa orando 5 minutos, 10 minutos. Charles Finney, ele começou orando 15 minutos. Depois ele orava 7 horas por dia. Amém? 7 horas por dia. Um dia que ele entrou numa fábrica, as pessoas estavam brigando, desentendimento, problemas na fábrica. Quando ele colocou o pé dentro, as pessoas ajoelharam, clamando misericórdia e arrependimento. E arrependidas. O dom, ele desenvolveu, gastou tempo. Amém? Aleluia. Tem o dom da palavra. Como é que alguém pode exercer o dom da palavra se não conhece? Leia, estude, releia, observe. Esses 5 dons da linha de frente, que a gente chama de dons ministeriais, é aquele dom que precisa ser exercido pelos soldados que foram chamados para estar na linha de frente. Talvez, se a sua empresa não der a você o salário mensal, você vai pedir conta. Nós não temos essa liberdade, viu, irmãos? Quantos irmãos, às vezes, não entregam os seus dízimos? E falta ajuda de custo para os pastores por causa disso. Mas eles continuam na linha de frente. Amém? Nós continuamos na linha de frente. A gente não... E é por isso que, por estar na linha de frente, Deus desce o trono e compartilha o seu reino conosco. Amém? Aleluia. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Amém? São 5, né, gente? Cadê aí? 5. São 5 dons. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue dizer junto, de acordo com a palavra. Aqui, Efésios 4:11, Paulo diz aqui, e ele mesmo concedeu uns para, outros para, outros para, outros para, e outros para mestres. Estes são os dons ministeriais. Com esses dons você constrói ministérios e coloca pessoas na linha de frente. Não quer dizer que você é melhor do que os outros dons, que esses dons, tem gente que acha
que ser apóstolo é uma posição, é um cargo. Não é, gente. É uma chamada, é um dom. Amém? O apóstolo, ele não é melhor, nem o evangelista, nem o profeta, do que o que tem o dom de cuidar da igreja, de orar, sabe? Todos têm sua importância para a edificação do corpo. Amém, irmão? Não adianta nada a igreja fazer um culto maravilhoso, mas as pessoas forem para casa, não sabem guerrear nas regiões celestiais. Não sabe, meus irmãos, trazer a vitória até a terra. Passa anos e anos, continua do mesmo jeito, amarrado por ciladas deste mundo, e não consegue desatar os nós. Os dons, ele te dá uma autoridade espiritual para realizar coisas sobrenaturais. Amém? Então vamos começar aqui. Quando Paulo dá a sua lista aqui dos dons ministeriais, os dons da linha de frente, ele diz aqui, assim: e o Senhor concedeu, não sou eu. Amém, gente? Eu não posso chegar e dizer assim, bom, agora eu sou apóstolo. Oba! Quem concede é o Senhor. No meu caso, que eu passei uns 10 anos pregando contra esse negócio de apóstolo, porque eu venho de uma estrutura batista, né, e eu preguei contra. Eu tenho na minha agenda mensagens falando contra. Mas Deus permitiu que eu sofresse um acidente, quebrasse 5 costelas. Aliás, eu fiz a radiografia esses dias, saiu lá, costelas quebradas e calcificadas, né, e tal. Eles falam tudo isso. Foi preciso que eu quebrasse 5 costelas, ficasse mal em casa, sem sair, sem fazer nada. E foi aí, graças a Deus, que Deus levantou o André, meu filho, com alguns irmãos para assumir, e outros pastores. Você sabe porque você não queria largar o osso, você não queria deixar a igreja, né? E foi aí que o apóstolo do Ministério Torre Forte de São Paulo, Cleiton Nantes, grande querido, profeta de Deus, grande apóstolo que eu respeito, admiro, ele veio em secreto até Brasília, se reuniu num local neutro comigo, e ali Deus usou aquele homem. 5 costelas quebradas, um monte de dor, andando assim, ó. Claro que eu ouvi, e Deus falou comigo naquele dia. O apóstolo, ele é escolhido, enviado para uma missão especial. É aquele que cuida de todas as igrejas. É aquele que tem a responsabilidade do todo. Preste atenção, o apóstolo é o que dá a cobertura para quem dá a cobertura. Amém, irmãos? É aquele que levanta a espada, que está na linha de frente. Agora, vocês acham que é um dom de glamour? É de sofrimento, irmãos. Quem chora que nós não choramos? Quem sofre que nós não sofremos? E às vezes, todos vão para suas casas, mas quando eu chego em casa, o aluguel da igreja no Piauí, o aluguel da nossa casa, nossa base, tem que pagar amanhã. O aluguel daquela outra igreja, aquele pastor que se machucou, aquele outro. Quando você chega em casa, depois do culto, você tem que continuar trabalhando. Entende? Não tem nada de glamour. Sofreu, agora mesmo, a minha esposa e eu, nós fizemos o trabalho no mês passado, no final do mês passado, e visitamos vários missionários, entregando uma ofertinha para cada um, aconselhando, orientando, entregando uma cesta e indo embora.
Esse é o ministério apostólico. Nós estamos cuidando de todos, intercedendo por todos, orando por todos e olhando a todos. Amém? E eu quero explicar uma coisa para vocês entenderem. Que como apóstolo eu tenho uma igreja e eu tenho um pastor local. E dizimo nesta igreja e vem para o culto. Amém? Domingo passado eu não ia pregar, mas eu estava aqui. Porque tem crente que ele só vem para o culto se ele tiver alguma atividade. Gente, me dá um desespero dessa gente. Falando sério, irmão. Alguns podem ficar bravos comigo. Venha principalmente no dia que você não precisa estar aqui na frente. E domingo eu estava aqui, ó. Falando sério, de vez eu levanto, tiro umas fotos. Mas venho com a minha esposa, sento ali. Porque eu sou membro desta igreja. E eu tenho um pastor. E o pastor me orientou para estar hoje e domingo atrasado, né? Pregando. Você entende que o apóstolo está submisso à igreja local? Ninguém tem maior autoridade do que a igreja local, irmãos. O apóstolo não é dono da igreja. Ele é servo de todos. Quem crê, diga amém. Então é um dom, e pode acontecer de ter vocês aqui que foi chamado para esse dom apostólico. Homens ou mulheres, que olha o todo, que ajuda a todos, que está na intercessão de todos, mas que é membro comungante da igreja local. Porque ela é a noiva daquele que está sobre todos. Entende isso? Você entende o que é apóstolo, então? Amém? Porque só acha que é aquele cara poderosão, né? Não é. É o que cuida de todos. É aquele que precisa aprender a lavar todos os pés. Quem crê, diga amém. Então ele escolheu uns para apóstolos. Apóstolo. E o segundo ele escolheu também pessoas para profetas. Amém? Muita gente pensa que profeta é adivinhão. Profeta não é adivinhão, gente. Existem adivinhadores dentro de muitas igrejas que são regidos e direcionados por Satanás. O profeta, ele tem uma revelação. Amém? Existem pessoas que você ora e Deus não fala nada. Você fala nada. Você não tem que dizer aquilo que Deus não disse. Amém, gente? Mas o profeta, ele tem uma capacidade, um dom especial de revelar a vontade de Deus acima de tudo. Posso ouvir um amém? Você entendeu o que eu falei? Preste atenção. Nós temos às vezes tanta vontade de conseguir alguma coisa, que nós achamos que essa vontade é a vontade de Deus. Nós pegamos a nossa vontade e começamos a dizer que é a vontade de Deus. Ah, porque Deus falou que os seus servos jamais serão humilhados. Jesus foi humilhado, irmãos. Foi desprezado, foi abandonado, considerado o melhor de todos, e no final deram uma cruz para ele. Você quer ser melhor? Muitas vezes o que nós chamamos de revelação de Deus, de vontade de Deus, é a nossa vontade. Irmãos, nós vivemos num século onde o superego das pessoas é terrível. Se Deus não fizer o que eu quero, eu mudo de igreja. Se Deus não fizer o que eu quero, eu mudo de religião. Se Deus não fizer o que eu quero, eu mudo de oração. Haverá dias, irmãos, que as portas dos templos se fecharão. E as pessoas procurarão o Senhor e não acharão mais. A Bíblia diz que haverá choro, desespero
e ranger de dente, dor. O profeta é aquele que, em primeiro lugar, ele sabe revelar a boa, perfeita, pura, agradável, sincera vontade de Deus. Amém? Ele é um camarada que vive numa solidão terrível. Eu não estou falando profeta que fica adivinhando, dizendo para as pessoas: ó, meu servo, Deus vai te dar uma viagem. Nunca viu esse pessoal? Eu não estou falando dessa gente que fica descobrindo quais são as vontades e desejos das pessoas para falar na sua pregação. Esses são adivinhões. Eu estou falando do profeta que revela a palavra de Deus. Ela pode ser dura, mas ele revela. Olha, a vontade de Deus não é esta. Vocês não imaginam a quantidade de gente que às vezes a gente perde para trazer para a igreja, porque a gente precisa dizer a verdade para essas pessoas. A verdade de Deus. Então o profeta, ele traz a revelação da vontade de Deus. Mas ele também tem uma capacidade de trazer a coragem de Deus, o entusiasmo de Deus para o meio do povo. Amém? Aleluia! Esse é o profeta. Ele consegue compreender. Deixa eu ver para finalizar isso aqui, se eu sou claro. Irmãos, a maioria de nós, mesmo aqueles que já se converteram, nós estamos tão acostumados às coisas materiais, que a gente só consegue ver a letra, a história da palavra. O profeta consegue ver a revelação da palavra. Amém? E ele passa essa revelação para as pessoas. Existem coisas, por exemplo, quem esteve aqui domingo e ouviu a pastora Valdira pregar e voltou do mesmo jeito para casa, é porque só vê a letra. Eu gostaria muito de você visse aquela mensagem de novo. Porque eu saí tremendo, meus irmãos. E olha, minha esposa que eu conheço há mais de 30 muitos anos. Olha, a profundidade daquela palavra, para quem consegue, quem vem à igreja. Por isso, irmãos, 1 hora, 2 horas antes de você vir para a igreja, para as atividades, avisa para a sua família, coloque uma concentração na sua casa, um sentimento de intercessão, um posicionamento. Eu não estou dizendo que você tem que desligar, mas naquele momento você começa a dizer: Deus, eu preciso ouvir tua voz hoje. Um esvaziamento deste mundo, para você não chegar aqui do mesmo jeito, correndo, cansado, suado, ou pensando na panela de pressão. Senão só verá a letra. Não vai enxergar o trono, não vai enxergar o reino, não vai enxergar a intimidade dos patriarcas, não vai enxergar a intimidade dos 12 anciãos, não vai entender as lágrimas dos santos que fica debaixo do altar, não compreenderá os segredos, os mistérios, a intimidade daquele que se revela à igreja. Mas a igreja que é a igreja. O profeta, meus irmãos, ele tem um desafio imenso de trazer o povo para a plena revelação da vontade de Deus. É uma barra difícil. É difícil. Porque a maioria das pessoas só querem o que Deus os abençoe. Nós não queremos cruz. Nós queremos apenas os benefícios. Mas como é que vai tratar caráter? Como leva uma pessoa para ir além da letra? Se não for um quebrantamento espiritual profundo. Se não for uma consciência de que nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus.
se não houver um arrependimento profundo por causa da desgraça que o pecado produziu na gente, se não houver uma entrega, você não vem na igreja porque não está fazendo nada, você vem à igreja porque você abriu uma mão de todas as coisas que você está fazendo. Você não vem à igreja porque você está descansado, você vem porque o entusiasmo, o desejo de estar na casa do Pai é maior do que qualquer cansaço. Aleluia! O profeta traz essas verdades entre o povo. Amém? E ele concedeu uns para apóstolos, para profetas, e que mais? E outros para evangelista. O evangelista, meus irmãos, é aquele que prega o evangelho. Presta atenção, irmãos. Não é distribuir uns panfletos. Tem gente que está distribuindo panfletos e você está evangelizando. O evangelista é aquele que sabe colocar o doce, glorioso e poderoso nome de Jesus em todos os lugares. Amém? Muitas vezes ele é perseguido, colocado para fora. Muitas vezes ele é acusado, porque em todos os lugares ele leva a mensagem do Evangelho, as boas novas, que Cristo veio, morreu, ressuscitou e voltará, e que você precisa aceitá-lo, senão vai para o inferno mesmo. Não existe lugar intermediário, viu, gente? Um tal de purgatório. Não existe. Pelo menos na Bíblia que eu leio aqui. Não existe. E que, se a pessoa não se converter hoje, amanhã pode ser muito tarde. O evangelista, certamente, enquanto o profeta sente dores espirituais, o evangelista sente dores físicas. Sabe, irmãos, quando o Senhor desenvolveu em mim o dom de evangelismo, quantas vezes nós saímos, na época não tínhamos carro, íamos de casa em casa evangelizando Penorte e tudo, e naquela época as pessoas mais simples, a maioria das pessoas não oferecia comida para a gente. E me lembro que nas 5, já eram as 4 da tarde, evangelizando, subindo de casa em casa e tal, aquela fome, e a pressão baixou, e eu tive que segurar o poste, daqui a pouco eu não consegui mais segurar o poste. Verdade, irmãos. Aí, desmaiando de fome. E às vezes a gente até com dinheiro na mão pelo sertão, você não tem aonde comprar nada. Quando eu viajo com a minha esposa, nós tem regiões que a gente vai poder almoçar só à tarde. Mas não é o que a gente quer. Paramos para evangelizar aquela cidade. E eu me lembro que nesse dia o pastor Manuel, da Cristã Evangélica da Aliança, estava do outro lado da rua. Ele olhou para mim e falou: ô, missionário, né? Vem cá. Eu acho que ele percebeu. Aí me deu um cuscuz maravilhoso, com leite ainda. A ajuda chegou. O evangelista é aquele que não tem medo de colocar a bandeira do nome de Jesus em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Ele sente um peso pela... Irmãos, quando eu paro em casa, estou lendo a Bíblia, e eu sei que talvez algumas pessoas podem morrer e ir para o inferno. Não bate um desespero em vocês, não? Não há mais volta, irmão. Pense na tua família. Pense nos teus amigos, nos teus vizinhos. O inferno, irmãos, as pessoas são estupradas o tempo todo. Fogo e enxofre é derramado o tempo todo. A sua alma é negociada por Lúcifer.
a porta será trancada e não há saída. Se não te incomodar, meus irmãos, não existe compaixão, nem um pingo na sua alma. E os meus parentes? E os meus amigos? Então, no dia de culto é uma oportunidade, irmãos. Nós estudamos para isso, nos preparamos tantos anos para dizer isso para os irmãos. É hora de você pegar o telefone, olha, não é para ficar conversando besteira no WhatsApp ou nas outras redes sociais. É para bombardear o inferno, meus irmãos. Quantas mensagens você recebeu hoje de mim? Quantas? Se você recebeu menos que 10, eu vou para casa frustrado. Mas não é os irmãos aqui, são todos de todos os lugares, o tempo todo. E vocês acham, o que vocês acham que eu vou fazer quando chegar em casa hoje? Eu vou continuar mandando um monte de mensagem para um monte de gente que eu não posso ver pessoalmente. Mas amanhã eu estarei visitando as pessoas. Eu visito empresários. Eu vou de casa. Eu não fico rodando igual barata tonta, viu, irmãos? Há um foco. Eu tenho um foco. Há um foco. Eu fico pensando, irmãos, não há uma angústia na sua alma? Em casa, sabendo que um monte de gente, o diabo está de lapada, levando para o inferno? Fale com essas pessoas. Mande uma mensagem para elas. Eu gostaria que você estivesse hoje na minha igreja. Gostaria que você ouvisse a palavra do meu pastor. E depois eu quero fazer uma visita para conversar com você. Irmãos, estas pessoas só têm a nós. Porque o inferno tem milhares de agentes todos os dias para mantê-los anestesiados. Satanás, ele quer a alma das pessoas. Se ele conseguir manter essa pessoa anestesiada, ele pega. Até a morte, anestesia, cerca. O evangelista é aquele que coloca o doce, glorioso e poderoso nome de Jesus em todos os lugares, o tempo todo. Quem crê, diga amém. Eu estou falando dos dons da linha de frente. Então ele concedeu uns para apóstolos, profeta, evangelistas, e o quarto, pastores. O pastor é aquele que cuida do rebanho local, que está presente na igreja local, que está cuidando de cada um dos irmãos. Ele gasta, preste atenção, irmãos, ele gasta o tempo dele, certamente a maior parte do tempo dele aqui. Ele sabe as ovelhas que vieram, que não vieram. Você acha que o pastor André está lá no Rio de Janeiro, não está pensando aqui nos irmãos hoje? O pastor é dia e noite pensando nas ovelhas. Vocês não têm ideia do desgaste. Não tem ideia. O pastor, ele sofre a ovelha. Se ela achar que não teve um bom alimento, sabe o que ela faz? Os irmãos sabem o que ela faz? Ou ela para de ir na igreja, ou ela vai para outra lá em cima, com ar-condicionado. Ou a outra que tem coral. Ou a outra que tem fulano de tal. Então vai para lá. Mas o pastor, ele sabe que terá que prestar contas a Deus de cada ovelha. Vocês imaginam a responsabilidade, irmãos? Um dia, uma jovem chegou aqui, o pastor André pediu que eu a visitasse, precisava conversar um pouco com ela, com a família. Eu falei, vou lá visitar, claro. Meu pastor, fiquei lá 2 horas. No culto de quarta-feira, ele disse, eu queria falar com o senhor, pastor André. Eu estou saindo da igreja porque o senhor não foi mais lá em casa. No dia anterior, eu disse, eu vim aqui em nome do pastor André, que precisamos conversar algumas coisas com a família e tal, estou à disposição de vocês.
Irmãos, eu estou andando nas ruas de Corrente, uma senhora me para e diz assim: o senhor construiu a minha casa, mas apareceu uma rachadura, 2, 3 anos depois, lá é muito comum, apareceu uma rachadura lá, o senhor tem que consertar. Eu fiz a casa, mobiliei, entreguei para a senhora. Aí teve outro irmão que ligou e disse assim: não vou mais na igreja não, porque o senhor nunca mais pregou sobre o Espírito Santo. Você entende que não, gente, dá uma raiva, dá vontade de dar um murro, mas preste atenção, o pastor, ele leva as dores locais, ele cuida daquela comunidade, ele carrega o peso, porque sabe que tem que prestar contas a Deus. Ele não pode tirar uma férias e esquecer das ovelhas, não tem jeito, não tem como. Ah, mas eu conheço um pastor que é assim, ele não está nem aí. Não é pastor, é um dirigente de igreja, é um grande dirigente de igreja, prega, diz que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, tira o dinheiro das ovelhas, tira a lã, tira a carne, pega os ossos e deixa as coitadinhas. Esse é salteador, não é pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, se desgasta nela. Quem crê, diga amém. Esse é o outro dom, porque, irmãos, vocês imaginem quantos casamentos se desfariam, quantas pessoas entrariam em depressão se não houvesse um pastor na igreja. A quem recorrer? Ah, não, vou recorrer ao psicólogo. Bom, psicólogo você paga R$400 a hora. Bom, não, eu vou recorrer ao psicanalista, R$600. Mas alguns, vai dizer o que você precisa ouvir, e o outro vai recitar um medicamento. Não resolve, na minha opinião. Alguns psicólogos, psicanalistas são pessoas extraordinárias e trabalham mesmo. Mas o pastor, ele é tudo isso, sem cobrar nada. Aleluia! Irmãos, a família está muito bem, está todo mundo satisfeito, fazendo festa, viajando, morre um da família. Vai chamar quem? Pastor? Aí ele chega para consolar, para ministrar. É assim. Entende, irmãos? 99% das pessoas não chamam o pastor porque está feliz. Pastor, eu gostaria de convidar o senhor aqui lá em casa, porque nós estamos morrendo de felicidade. Não é? Chama porque está mal. Chama porque você ajuda. Por isso, o pastor de verdade, que tem um dom, ele tem essa paternidade local, esse cuidado local. E vou dizer um negócio para vocês, irmãos. Nós temos nossos pastores nas outras igrejas, pessoas extraordinárias, viu, irmãos? E o pastor André, um homem de uma integridade absurda. Sabe por quê, irmãos? A gente dá uma pequena ajuda para ele. Nunca reclamou. Nunca reclamou. Acho que tem uns 5, 6 anos que é a mesma coisa. Sabe? A gente não costuma falar publicamente por questão de segurança. Eu já fui sequestrado. Mas nunca reclamou, irmãos. André, 10 horas, 11 horas da noite, está lá. Meia-noite, está lá. Cedo, está lá. Esse é o pastor local. Tem o cuidado direto, pessoal, para edificar e cuidar da igreja. Amém? Ele consegue, ele tem o dom do cajado. Ele leva o rebanho no caminho. Quem crê, diga amém. E por fim, nós temos os mestres. Amém?
O mestre, ele é dotado de um dom, uma capacitação para ensinar. Amém, gente? Por exemplo, a minha esposa, ela é mestre. Você quer aprender de Bíblia? Você quer compreender as coisas, a história? E aí, irmãos, a ausência do mestre na igreja causa uma ignorância entre os irmãos absurda. Absurda, irmãos. Vocês não têm ideia. Um dia eu fui dar um testemunho numa igreja e o pastor estava dizendo, ele resolveu proibir. No dia que eu cheguei lá, ele estava proibindo assistir televisão. Estava dando, porque ele leu que Deus tinha repreendido as pessoas que estavam na câmara, né? Mas acontece que lá no Velho Testamento, câmara fala de um pequeno quarto. O mestre, aquele que tem a capacidade de ensinar, como uma universidade espiritual, nos ajuda a compreender, a aprender princípios da palavra de Deus. Amém? Ele sabe usar a linguagem certa, a maneira de nós entendermos e interpretarmos a palavra de Deus. Mas também o mestre, ele pode nos aconselhar e nos ensinar nos caminhos do dia a dia, a certas coisas que a gente não sabe como fazer, e ele traz este ensino, esta explicação. Irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, você não vê que tem genealogias, leis, não é? A lei do levirato. De vez em quando eu brigo com alguns irmãos, esse aí vai ter que circuncidar, não é? Quantas coisas no nosso meio, linguagem do Velho Testamento principalmente, a gente não entende, não é, irmãos? Olha, eu me lembro, brincando, que com uma pessoa, eu falei assim, olha, você lê primeiro o Pentateuco, depois a gente conversa. Quando foi 2 dias depois, o irmão falou assim, isso aconteceu de verdade. Eu procurei na Bíblia, mas não achei esse livro. É verdade, irmãos. Eu não achei o Pentateuco. Aonde está? É porque ele não está, ou está longe de um mestre. Então, irmãos, se você consegue discernir aonde está o apóstolo da igreja, aproveite. Amém? A bênção geral dele é extraordinária. Se você conhece o profeta, procure, ele vai trazer a revelação da boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Se você conhece o evangelista, saia com ele, você vai aprender. Fica perto. Se você conhece o pastor, usufrua do cuidado local dele. Ele irá na sua casa. Ele vai ajudar. Amém? Se você conhece o mestre, beba dos ensinamentos e da sabedoria dele. Está com dificuldade de criar seus filhos? Procura o mestre. Ele vai ajudar, vai ensinar, vai colocar princípios. Ele vai te orientar, doutrinar, capacitar na questão de saber fazer as coisas. Você entende isso? Não é possível chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Não é possível entrar no trono de qualquer jeito. O mestre nos ensina, nos ajuda. Amém? Até a Bíblia. Quando você precisa abrir esse livro sagrado, está lá com a Bíblia aberta, os meninos, correndo para lá e para cá, um chuta o outro.
seus bandos de... E grita com as crianças, depois volta lá. Aí a TV está ligada bem alto, o outro está falando no celular no quarto. Vocês querem parar com essa bagunça, seus bandos de... Porque o Senhor... Você precisa entender a grandeza de estar aqui hoje. Da história que você está escrevendo. Das pessoas que Deus colocou ao seu redor. Para você evangelizar, para você ensinar, para você aprender. Da graça que é sentar com seu pastor e aprender com ele no sentido local, sentir a sua cobertura local. Saber quem é ele, sua esposa, seus filhos. Se você for olhar para a igreja apenas como um negócio ou uma estrutura religiosa, está enrolado. Satanás, ele introduz psicopatas na igreja. Existem pessoas por aí, meus irmãos, que eu vou dizer para vocês, e gente conhecida. Tomem muito cuidado. A igreja foi um ramo que ele achou para ganhar dinheiro. Ele não vai na tua casa. Você pode, se ele perceber que você tem bastante recurso, aí sim você vai ser chamado para sentar aqui atrás. São usurpadores. Esses 5 dons é para você usufruir na igreja, ser abençoado e abençoar. Se você discernir na igreja e buscar a bênção desses 5 dons ministeriais, tudo te irá bem. Amém? A gente senta com as pessoas e a gente sabe se ele viveu perto de um mestre espiritual, alguém com dom. Você sabe, mas também você percebe logo que essa pessoa não conviveu. E aí, irmãos, aproveita, porque na igreja tem os 5 dons ministeriais. Se você precisar de um apóstolo, sabe quem procurar. Se você precisar de um pastor, sabe quem procurar. De um mestre, de um profeta, de um evangelista. Aprenda a discernir conforme a minha explicação. E você vai ver que você fará parte de um corpo edificado. Você será um corpo edificado. Quem crê, diga amém. Quem foi abençoado, diga aleluia. Fica de pé onde você está. Aleluia. Glória a Deus. Vai tirar mais foto de mim, Carlinhos? Gente, cadê? Tá aqui. Cadê sua chave? Pega a sua chave na mão. Quero liberar uma palavra profética hoje. Pega a sua chave. Você trouxe sua chave? Não? Se não tiver, pega a sua carteira. Se você tiver uma carteira. Cadê sua chave? Balança sua chave. Pode balançar assim, ó. Aleluia. Você que está nos assistindo online aí, pega a sua chave. Se a vida profissional está difícil, pega a sua carteira. Mas a chave representa portas que estarão abertas daqui para frente. Amém? Aleluia. Levanta suas mãos. Ó Deus, nós seguramos as nossas chaves nessa noite. Nós cremos, meu Senhor, que a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra diz que tudo o que pedimos em oração, crendo, nós recebemos. Meu Senhor, nós cremos que portas estão sendo abertas nessa noite. Cada mão levantada, cada chave erguida. Ó Deus, chaves que se erguem nessa noite. Recebam a bênção do Senhor. E assim diz o Senhor a estas chaves. Balança a sua chave. Não haverá portas fechadas. Não haverá empecilhos. Que os 5 dons ministeriais estarão sobre a tua casa, sobre a tua vida. Oh, aleluia! Que portas de trabalho, de alegria, de descanso, de paz, de vitória
estão sendo abertas agora. E que nenhuma enfermidade entrarão por estas chaves, por estas portas. Que nenhum espírito de enfermidade, aquele cavalo de enfermidade entrará lá. Não entrará em nome de Jesus. A tua casa é protegida pelo sangue de Jesus. É guardada pelo poderoso sangue de Jesus. Quem crê, balança a sua chave e diga amém. Balança a sua chave e diga aleluia. Glória a Deus. Pode recolher a sua chave, está abençoada. Glória a Deus. Amém? Pode sentar, meus irmãos.